parabéns para você que já concluiu os 3 primeiros módulos e agora você vai acessar o nosso 4º módulo. Eu quero começar esse módulo dizendo parabéns para você por realmente estar buscando o desenvolvimento, colocando as tarefas em ação, em prática, para começar a ver mesmo resultados. Quero te dar os parabéns por não ter desistido dos seus sonhos e dos seus objetivos. E hoje a gente já vai entrar no nosso conteúdo que geralmente os meus alunos mais amam, que é a gente eliminar os nossos sabotadores. Então, bora focar, bora ficar aqui completamente eliminando aqui as distrações, focando na aula de hoje. Temos isso combinado? Então bora! E nesse módulo a gente vai começar a solucionar. Lembra dos sabotadores que a gente viu no módulo anterior? E o primeiro é o seguinte: o perfeccionista. Patrícia, qual a solução para o perfeccionista? Uma introdução aqui antes da gente começar a falar do perfeccionista. Você sabe a diferença dos procrastinadores para os sabotadores? É uma pergunta que algum dos meus alunos costumam fazer. E é o seguinte: procrastinadores, sabe a questão de consequência e causa? Geralmente, os procrastinadores são o quê? São as consequências. E os sabotadores são as causas. É o que anda aí fazendo você procrastinar, por exemplo. Por isso que a gente já vai trabalhar essas questões aqui no nosso conteúdo e já trazendo solução, que o meu negócio é facilitar a solução à sua vida. Perfeccionista, Patrícia, aqui a gente tem que começar a negociar as prioridades. Óbvio, primeiro a gente tem que definir a prioridade, sabe? Nosso foco único. E sempre dividindo em partes menores. Claro que essa técnica de dividir em partes menores, ela é aplicável em todos os tipos de procrastinadores. Por quê, Patrícia? Lembra que a gente trabalhou o planejamento reverso, os milestones, passo a passo? Essa é uma técnica poderosa para todo mundo. Não é só para o perfeccionista. Mas como os perfeccionistas costumam ter dificuldade de começar, ter dificuldade de saber por onde começar, é muito importante também para eles. Eles querem focar tanto ali no perfeccionismo que eles simplesmente ficam paralisados. Eles ali com o tamanho da tarefa que eles, na cabeça deles, têm que executar com perfeição. Então, técnica da divisão em tarefas menores. Por isso, no bloco anterior, a gente definiu, lembra? 8 tarefas verdes e 6 amarelas. Você, perfeccionista ou não, vai ter que começar a executar essas tarefas e cumprir com o que a gente combinou lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lembra? Você tem que continuar. Não adianta. Bora focar nas tarefas ali, pequenas e menores? Para começar realmente, ó, cada hora cumprindo. Lembra daquela visualização do futuro? Cumprindo exatamente o que você visualizou, o que você quer para sua vida. Então, bora! E aí, qual outra possível tarefa, Patrícia? Outra possível técnica é a gente aceitar a imperfeição. E aqui eu gosto sempre de falar o seguinte: nem Jesus agradou a todos. Imagina você. Você acha que vai ser perfeito para alguém, ou para o seu líder, ou para o seu esposo, enfim, para qualquer pessoa? Não adianta. Comece a aceitar que você é uma pessoa dotada de defeitos e de qualidades. Por isso que eu venho trabalhando aqui com vocês talentos, forças de caráter. Você fez, por exemplo, a atividade de força de caráter? Ela tá lá no PDF. Então, comece realmente e execute. E uma mentalidade que eu sempre falo, principalmente para o perfeccionista, é melhor concluir uma tarefa de forma satisfatória do que não concluir nada. E aqui, vocês já ouviram falar do MPV? É muito comum isso no ramo empresarial, ter o mínimo produto viável. Por exemplo, quem é perfeccionista e trabalha na empresa de alguém, você vai fazer o seguinte: fazer o seu projeto, dar o melhor de si
no tempo ali que você tem. E quando você achar ali que você tem o mínimo possível viável para ser entregue, entregue. Não fique ali perdendo 1000 dias revisando. A revisão é importante e essencial. Concordo. Não quando ela passa a ser algo excessivo e tudo em excesso é prejudicial. E aí é bem provável que você esteja sob a influência negativa do sabotador insistente, que a gente vai já ter acesso a ele e como neutralizar. E aí, uma grande questão aqui também para os perfeccionistas é o seguinte: fracasso não é de forma alguma uma sentença de morte. Não é. E que todos os seus erros, olha isso que eu vou falar, eu acho que deu para perceber que eu tenho repetido isso, justamente porque a repetição é uma das ferramentas mais poderosas para a gente começar a ressignificar nossas crenças, dar um novo significado ao que a gente acredita. Ou é forte impacto emocional, que inclusive eu já estou estruturando um treinamento sobre impacto emocional, ou por repetição. Exatamente porque você, de uma vez por todas, por repetição, começar a entender que os erros, as falhas, são sim uma oportunidade de crescimento. São sim uma forma de você aprender a fazer o que você entende ser correto, por exemplo. Uma coisa eu te falo, quem nunca erra, nunca aprende. Porque o aprendizado vem por conta do erro. Porque quando a pessoa já acerta, concorda que acertou, ela não vai parar para refletir, para pensar novas maneiras. Dificilmente isso acontece. Agora, quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, eu te garanto que se ela usar esse cérebro maravilhoso que ela tem, que você tem, que você, o cérebro, tá tudo aí dentro de você. Se você começar a criar estratégia, possibilidades para justamente desenvolver o aprendizado, eu te garanto que não tem pra ninguém. E aí, claro, lembra que eu falei da gratidão? É muito importante para os perfeccionistas em especial. Porque a gente precisa, é necessário desenvolver esse hábito. E aí a gente tem a solução pro segundo perfil procrastinador, que é o rebelde. Uma coisa poderosíssima que o rebelde pode fazer é o quê? Criar os seus próprios desafios. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa coloca ali um desafio que não estimula o rebelde, que gosta ali do desafio. O que vai acontecer? A própria pessoa cria ali metas desafiadoras, ambiciosas, o suficiente para ele realmente entrar em ação, se sentir motivado para agir. Uma coisa que funciona muito com o rebelde, senso de autonomia. Justamente ele sentir que ele tem ali autonomia sobre a tarefa. Uma das coisas principais é que seja desenvolvido um senso de propósito pessoal. Que é o quê? É a pessoa colocar ali um propósito na tarefa de forma pessoal mesmo. Lembra quando a gente fez a visualização do futuro? Que pra gente projetar o nosso futuro? Você tá lembrado disso? Começar a trazer um lado mais pessoal pro seu propósito. Começar a se conectar mais com a sua tarefa, com a sua atividade. Isso é muito importante, inclusive, quando a gente trabalha os nossos porquês. Que foi aí tarefas, porque foram 2 abordadas nos módulos anteriores. E uma dica muito importante aqui pro rebelde, a última dica que eu quero dar em relação a ele é o seguinte: sabe aquela tarefa entediante que você não gosta de fazer e que você fica entediado quando tem que fazer? Tarefas muitas vezes que não te desafiam, tarefas chatas, repetitivas muitas vezes. Faça parcerias. Sei lá, se você for... eu, por exemplo, o que eu faço? Eu terceirizo alguns serviços de designer, por exemplo. Não curto tanto. E claro que quando a gente faz tarefas que não estejam tão relacionadas assim com a tarefa principal do seu foco, você vai demandar tempo para fazer. Por isso,
é melhor realmente fazer parcerias e delegar essas tarefas entediantes, que você julga entediantes. Combinado? E aí, Patrícia, criador de crise, o que você tem para me dizer de solução do criador de crise? Para ele, uma coisa que funciona muito, ó, foca aqui, ó, mentalizar o pior cenário que pode acontecer. Porque, sabe por quê? Porque o criador de crise, lembra daquela pessoa que deixa tudo para o último minutinho possível e fica com o cortisol lá em cima e muitas vezes desconta no outro o estresse da vida dele? Lembra desse criador de crise? Recapitulando um pouquinho aqui sobre ele, né? O que acontece? Quando a gente mentaliza o pior cenário, no caso do criador de crise, se ele mentalizar que pode acontecer, inclusive é comum, se deixar tudo para a última hora, tiver ali poucos minutos ou poucas horas para fazer, o pior cenário seria o quê? Não entregar o que ele precisa entregar. Concorda? Ou no mínimo, a qualidade não ficar tão boa. E aí, sobre essa questão, já começa a mentalizar o pior cenário para o criador de crise. E outra técnica poderosa, combinar entregas parciais. E aqui para o criador de crise, mas não só para eles, porque é o seguinte, lembra dos milestones, daquele passo a passo? Aqueles marcos que você também visualizou para o futuro e também já descreveu no planejamento reverso? Lembra deles? Que você definiu cada parte do que você visualizou, 6 ações específicas para cada um ali dos marcos? Tá lembrado disso? Tá lembrada? Espero que sim, porque o que acontece? Quando a gente combina entregas parciais, por exemplo, ó, hoje eu vou entregar isso, daqui 3 dias eu vou entregar isso, daqui uma semana eu vou entregar isso. Você consegue, primeiro, se planejar mais, você coloca lá no seu hall de atividades de segunda a sexta exatamente o que precisa ser entregue e entregue ali, por exemplo, 1/3 da atividade. Você não necessariamente precisa entregar para o seu líder, mas você coloca ali para você finalizar. Por exemplo, essa semana eu vou finalizar 1/3 aqui do que eu preciso do meu projeto, qualquer projeto ou tarefa que você tiver. Faça 1/3. Aí daqui uma semana você faz mais 1/3. E aí na terceira semana, ou seja, 3 semanas para executar uma tarefa inteira, de forma que você não vai criar essa crise. Entendeu? Ficou claro para você? Ou seja, última dica aqui para o criador de crise. A gente começar a desenvolver um senso de responsabilidade pessoal. E aqui é bem parecido com o rebelde, que a gente acabou de falar, inclusive, porque quando a gente desenvolve uma questão pessoal, uma coisa poderosa, lembra quando eu falei com você para definir o nome de um projeto para sua meta, por exemplo? A meta, eu vou ser promovido na carreira em 3 meses. O nome da meta, coloca lá, Projeto Águia, Projeto Exército de Realizadores, Projeto Executor, enfim, algum nome que você se envolva, principalmente emocionalmente, para fazer acontecer e se sentir mais motivado. Prazos intermediários para executar as tarefas, as 8 tarefas verdes que foram aqui ensinadas e as 6 amarelas. E aí o sobrecarregado. O sobrecarregado, lembra daquela pessoa que quer abraçar o mundo e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? O que acontece? É muito útil quando ele busca uma segunda opinião. E essa segunda opinião é o seguinte, uma pessoa com um olhar neutro, ou seja, que realmente seja ali imparcial, porque às vezes você vai buscar uma opinião parcial, que tem interesse e vai fazer o quê? Dar uma opinião não tão efetiva quanto seria a imparcial. E aí o que eu quero que você faça? O sobrecarregado, por exemplo, ele faz ali tem 2 ou 3 focos. Pergunte para um instrutor, ou para um mentor, ou um coach. Comece a analisar o seguinte, a opinião dessa pessoa que está querendo realmente te ajudar e te aproximar do seu objetivo, que vai fazer com que você tenha mais resultados, sabe? E o mais importante para o sobrecarregado, vou até falar aqui pertinho de você, é você definir a sua prioridade.
Lembra da matriz do Eisenhower que eu ensinei pra você? Lembra? Começar a delegar, começar a agendar, começar a eliminar. E o principal, o que tem que fazer agora? Você lembra disso? É exatamente sobre isso. Sobrecarregado? Tá rodando 3 projetos ao mesmo tempo? Qual você vai focar? O foco é único. Beleza? E aí, Patrícia? O mindset, né? Uma mentalidade que o sobrecarregado, ele tem que começar a ter é planejar, começar a ser mais eficaz e se antecipar em relação às tarefas importantes. Agendar, por exemplo, horários de início e de finalização de uma tarefa. Lembra da tabela que eu coloquei para você? Segunda, terça, quarta, quinta? Cada tarefa não dura 1 hora? Coloca. Vou começar aí 8 da manhã, vou acabar 9. Defina o término da tarefa. Isso aqui, ó. Muita gente que começou a aplicar isso, ó. Coloquei para despertar para acabar tal tarefa. Para começar e para acabar. Isso, para muita gente, funcionou. Isso eu te garanto. E aí, uma questão que eu quero abordar aqui com você é ser produtivo, ó. Acompanha aí no slide, ó. Ser produtivo, de forma alguma, não é ser ocupado. A gente precisa identificar as tarefas. Você já fez isso, eu estou aqui contando que você já tenha feito isso. Já definiu aí as 4 jogadas estratégicas e as 14 tarefas e focar nisso e nada além disso. Ser ocupado não é ser produtivo. Tirar as distrações desnecessárias que, ó, lembra do mantra lá da tabela que você tá aplicando a tabela? É diária aquela tabela. Diária e todos os meses do ano. São 12 meses. Lembra que eu falei para você baixar 12 vezes a tabela? Se recorda disso? É exatamente você começar a ter essa noção do que você faz durante o dia, durante a semana, durante o mês. Você começar a ver seu progresso, a ver o que você anda executando, o que você anda procrastinando. Porque quando a gente começa a ver que não está saindo do lugar e você sabe como fazer, porque você já sabe como faz. É questão de executar e não desistir. Thomas Edison precisou de 1 dia só para ele descobrir a lâmpada. Você só precisa disso. Se manter firme e não desistir. Combinado? Com todo o amor do mundo, eu sei que você é forte, eu sei que você é capaz e você merece concluir esse projeto. Tudo bem? E aí, eliminar as distrações desnecessárias, redes sociais, e-mails. A gente vai ver no próximo módulo a fundo sobre as distrações, uma mentalidade que você precisa desenvolver, principalmente o sobrecarregado. Se você aí está se sentindo, sabe, peso no ombro, peso nas costas, o pescoço está até duro de tanta coisa para fazer, o que você vai ter que fazer? Eu sempre dou essa dica, né? Quando a pessoa vai gravar um vídeo, tem gente que gosta de colocar o script. E aí tem gente que faz o quê? Faz o script, aí depois grava, aí depois edita, depois posta nas redes sociais. Até pra isso tem passo a passo. E aí o que acontece? A pessoa... Tem gente que fazer tudo num dia só, ela se sente muito sobrecarregada, não gosta. Você tem que ver o que exatamente, como você funciona. E aí, além, claro, da gente começar a desenvolver uma mentalidade de que ser ocupado não é ser produtivo, eu quero que a partir de hoje você comece a dividir em tarefas, em pequenos passos. É a mesma coisa, ó o foco aqui, ó. As tarefas verdes e as tarefas amarelas. Você já tem tudo aí para você seguir. Você só precisa o quê, ó? Definir as suas tarefas. O que você precisa fazer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e executar. Posso contar com você? Então, beleza. Eu não sei se você está percebendo que a gente definir pequenos passos, quando a gente faz isso,
funciona para vários tipos de procrastinadores. Por isso que eu coloquei aqui no meu método, porque isso funciona mesmo, é real. Porque você para de ficar pensando no destino final. E tem mais chance de você fazer o quê? Ter as micro-recompensas, você reconhecer suas pequenas vitórias e se alimentar, como se fosse se alimentando mesmo das recompensas, sabe? Por exemplo, hoje, nossa, hoje o dia rendeu, hein? Fiz as 4 horas meu bloco de tempo direitinho. Aí o que acontece? Dopamina em alta. Terça-feira, você vai querer aquilo de novo. Tipo um vício, sabe? Você vai querer e vai entrar no modo execução. Por isso, o ideal é a gente focar em uma tarefa de cada vez. Uma tarefa de cada vez. E, inclusive, eu tenho batido nessa tecla, vou falar mais uma vez pro seu cérebro e captando por repetição mesmo, que é o seguinte: transferir uma demanda com assertividade para alguém e, claro, não delargar, e sim delegar, porque você vai estar o quê? Fiscalizando. E aí, ao você fazer isso, vai te dar possibilidade de focar no que você precisa fazer, tarefas verdes e amarelas. E delegue o que não for importante. Coisas não importantes e não urgentes, elimine, sabe? Se não der para delegar, elimine da sua vida, da sua rotina. Combinado? Agora a gente entrará no elemento. Olha aí, foca aí no slide. Incerto ou inseguro. Nossa, Patrícia, depois dessas aulas, a gente aqui tá no quarto módulo, depois dessas aulas, eu já melhorei muito a minha confiança. Já comecei a desenvolver minha confiança, minha segurança. Por isso, desde o módulo 1 sobre mentalidade, eu já abordo confiança para você começar realmente a confiar mais em si. Para você ver que você é capaz de desenvolver, não só potencializar as habilidades que você já tem, os talentos que você já tem, mas também desenvolver novas habilidades. E não tem como fugir, Foca aqui, habilidades na tomada da decisão. Pode, inclusive, lembra aqui, que a gente abordou no módulo anterior, aquela dinâmica, aquela técnica das perdas e dos ganhos? Lembra dos motivadores e dos sabotadores pela dor e pelo prazer? Tá lembrado? Aquilo ali é muito importante para quem não tem clareza, para quem ainda está em dúvida. E não só para isso, para você identificar o porquê, às vezes, de qual ganho você está ganhando em procrastinar. A gente está aqui no módulo 4. Por que você ainda não finalizou todas as atividades dos outros módulos anteriores? Comece a ver qual ganho você tem tido ao não fazer, ao procrastinar. Eu sei que você está dando o seu melhor. Isso eu não tenho dúvidas. E parabéns por isso. Mas concorda comigo que para a gente ter mais resultado, a gente tem que fazer um pouquinho além do nosso máximo, do nosso melhor? Vamos começar a aumentar, sabe? Lembra que eu falei com você naquela aula de mentalidade sobre, geralmente a gente só exerce 40% da nossa capacidade? Vamos ir aumentando. Vamos aumentando cada vez o nosso potencial, cada vez mais, para justamente a gente encontrar o nosso real limite. Por isso que eu já começo com a aula de mentalidade. A gente tem que sim buscar o nosso real limite. E eu sei que você está dando o seu melhor, mas eu também sei que o seu melhor pode ser ainda melhor. Eu sei disso. Não tenho dúvida. Então bora continuar? E aqui, como última ferramenta que eu quero que você comece, principalmente se você ainda está um pouco inseguro, tá um pouco, sabe, precisando desenvolver um pouco mais a confiança e a segurança, a técnica que eu quero que você comece a encontrar a sua maneira de você se sentir mais confiante. Porque eu trouxe várias aqui ao longo do curso, do método todo, mas às vezes você precisa internamente
seja nas suas orações, nas suas meditações, você, no silêncio, sabe? Quando você realmente faz um silêncio, você, no seu interior, consigo mesma, consigo mesmo, encontrar a forma para você ser mais confiante. Quem acredita em Deus, por exemplo, pode colocar isso nas suas orações. Lembra do hábito da oração? Começa a falar assim: Deus, a partir de hoje eu estou me sentindo mais confiante, mais seguro. Comece a falar como se você já tivesse. Porque, inclusive, não sei se você lembra no nosso módulo, quando eu falei sobre fé, é a expectativa de que já aconteceu. Lembra disso? Por exemplo, quando você fala, eu quero confiança. Não, fala assim, ó. Cada dia mais eu estou mais confiante, eu estou mais seguro, mais segura e cada dia mais eu estou próximo do meu objetivo. Estou próximo de realizar meu sonho. Estou próxima de realizar meu sonho. Estamos combinados? E agora a gente vai entrar para o nosso distraído. Só lembrando, não sei se você, no módulo anterior, eu dei a dica do documentário da Amy Cuddy. Tá lembrada da posição de poder? Você tá lembrando das posições de poder? Lá da Mulher Maravilha, do Super-Homem, enfim. Isso ajuda muito. Inclusive, no documentário ela coloca exatamente a história de vida dela. Que ela era insegura, não conseguia falar em público, tinha vergonha. Inclusive, não sei se você sabe, é um dos maiores medos da humanidade falar em público. Isso é real. E tem estudos, inclusive, que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Como é que é a morte para você? E aí, assim, eu adoro, inclusive, esses temas, né? Mas deixa para outro treinamento. Hoje não vou abordar aqui sobre isso, não. Mas, assim, sobre as posições de poder para você desenvolver mais confiança. Uma das coisas que a Amy fala é o seguinte: até não ser, finja ser. Ela coloca isso e é interessante porque se você não se sente confiante ainda, comece a fingir. Comece a fingir que você é confiante. Que uma hora você vai ser. E assim, eu concordo em partes quando ela fala isso, porque eu não acho válido a gente fingir. De forma alguma, mas o que eu acho? Eu acho válido a gente falar assim, ó: eu estou cada dia mais confiante. Eu sou cada dia mais confiante. Tá vendo que na minha frase que eu tô indicando para você falar diariamente, é um progresso, é uma progressiva, uma constante, uma melhora constante? E você vai ser cada dia mais. Eu não tenho dúvidas. Confio em você. Bora? E aí, em relação ao distraído, né? Que acabou que eu me distraí e quis aqui dar uma última dica do seguro, para ficar mais seguro. E aí agora a gente vai entrar no distraído. E é o seguinte: aqui, uma coisa é certa. Não só para o distraído, mas para todos os tipos de procrastinadores. Ó, bora, foca. O que acontece? Você tem que se questionar. Ou questionar aonde você se encontra. O seu local atual. Pra gente, ó, sair dele. Querer coisas melhores, maiores. E até agora, você, por exemplo, atingiu um nível. E quanto mais você se questionar de onde você se encontra, aí você vai se questionando e vai subindo para o próximo nível. Você vai passando pelos processos. E após os processos, as pessoas acham que é assim, né? Tem ali, ó, um monte. A pessoa acha que é o seguinte, ó: vou escalar um monte e vou subir outro monte, como se fosse uma crescente. Muitas vezes a sua evolução não é assim. Muitas vezes é o seguinte, ó: você passa por um bocado de desafio, um bocado de adversidade, você subiu um monte, conseguiu vencer. Aí o que acontece? Às vezes você passa por outro processo. No vale, ali com deserto, com mais desafios, mais adversidades. Aí depois você vai vencendo, com inteligência emocional, você vai vencendo. Vai cada hora ali, ó, vencendo, consegue estar no segundo topo, no segundo monte. E cada vez
você vai subindo novos topos, cada vez maiores. Mas você também tem que entender que às vezes a gente passa por esse vale para depois chegar ali no grande paraíso. Enfim, aí aqui sobre o distraído. Patrícia, o que a gente pode fazer pro distraído começar a evoluir, melhorar, parar de procrastinar porque está se distraindo muito? Primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a identificar as distrações. Sim, a gente precisa listá-las, colocar, pegar papel e caneta, escrever, ou se não no Word, enfim, o que fizer sentido para você, listá-la para a gente ou extingui-las, se forem possíveis, ou no mínimo minimizá-las, reduzi-las, diminuir mesmo as distrações, sabe? E aí, um spoiler do que a gente vai ver no próximo módulo. Você pode incluir, desativar aqui as notificações do seu celular, do seu telefone. Tem aplicativos bloqueando, inclusive tem o Flipd, que é FLIPD. Vai estar escrito aqui, se quiser, se fizer sentido para você. Também tem o AppBlock, que também ajuda a bloquear as distrações. Ou também, que eu inclusive uso esse, que é mais simples e eu gosto muito da praticidade. Quero focar, não quero que ninguém me interrompa, boto no não perturbe. E também, muitas vezes, eu desligo o Wi-Fi, para ninguém conseguir mesmo, porque às vezes está no modo avião e o Wi-Fi funciona, a pessoa liga pelo WhatsApp e atrapalha do mesmo jeito. E aí, uma técnica muito poderosa, a gente começar a fechar a porta dos ambientes abertos. Por exemplo, se você trabalha aí no escritório da empresa, tá lá, sentado aqui na mesa e aqui, ó, tudo aberto. Aí o colega de trabalho te vê lá do outro lado da sala, vem falar com você. Aí o outro chega, também te vê, rapidinho vem falar com você. Começar, fecha a porta, se tiver alguma porta. Ou se não, comece, por exemplo, a usar fone de ouvido. Você tem fone de ouvido com cancelamento de ruído, por exemplo? Isso ajuda. Porque daí, ó, você vai focar ali no que você precisa focar, por exemplo, na aula. Tá assistindo a aula aqui agora? Tem alguém perturbando? Bota cancelamento de ruído ali, foque só na aula, deixa a pessoa falando sozinha, uma hora ela se toca. Tô brincando. Você pode virar pra ela e falar assim, e tal, tô assistindo uma aula. Tem como eu te responder daqui 1 horinha? Lembra que a sua tarefa dura 1 hora? Daqui 1 hora você responde, conversa. Se posicione, posicione-se, para também evitar distrações em termos de pessoas te atrapalhando. Então, bora pro foco. E aí, outra coisa que eu gosto muito é, pra gente aumentar a nossa concentração, é a técnica do foco único. Eu já vou falar pra você exatamente daqui uns minutinhos, mas antes eu quero que você já anote. A primeira atividade aqui do nosso módulo é você listar, fazer a lista de 10 principais distrações durante o dia e ver exatamente o que está atrapalhando o seu dia, a sua produtividade. E ó, foca aqui, ó. Não se distraia. Uma atividade, uma distração. Para cada uma distração, você vai criar o quê? Uma estratégia. Você vai criar uma solução ou para extinguir a distração ou para minimizá-la, no caso a distração. E você vai fazer isso com as 10. Aqui abaixo do vídeo vão ter as atividades. Fique em paz, fique tranquilo, tranquila. E aí, exatamente, você vai listar. O que importa são as soluções, as estratégias. Você também pode colocar despertador, post-it. Para você, por exemplo, ó, imprima. Quem gosta de imprimir aí, hoje em dia o povo não imprime tanto, né? Imprima e deixa ali a lista de distrações do lado do seu notebook quando você for trabalhar, do lado do seu celular, ou se não, sei lá, arrume a sua estratégia aí para você ficar vendo e olhando as estratégias que você tem ao seu alcance para parar ou minimizar em relação às distrações. Porque quando você fica olhando ali a estratégia,
você vai lembrar, por exemplo, toda vez que você for fazer a tarefa, lembra da tarefa verde? Segunda-feira. Todas as tarefas verdes lá da jogada estratégica 1. Você vai fazer o quê? São 4 horas, correto? Faz 1 hora, faça a primeira tarefa ali, 1 hora de tarefa, bota no modo avião, desliga Wi-Fi, desligue tudo, foque na tarefa, aí depois dá uma pausa, enfim. Depois já volta de novo para a tarefa, já bota no modo avião de novo, comece a desenhar as suas estratégias e esteja visível aqui, ó, no papel, enfim, ou botar alarme para não esquecer. Cria a sua estratégia, beleza? Combinado? Uma coisa que faz muito sentido, e eu já falei com você, é que a meditação aumenta a concentração. E concentração todo mundo quer. Eu tenho certeza que você quer. E essa questão da meditação não é só para o distraído, é para todo mundo. Por isso que, lembra que na primeira aula eu já falei sobre isso? Você começar a se desenvolver e começar a ter mais concentração? Faça isso. Se ainda não começou, ainda há tempo. Combinado? Agora, a questão do foco único, que é justamente a gente focar em uma tarefa de cada vez. E aqui, para o distraído, funciona ainda melhor a gente ter ali, ó, cronogramas, horários fixos de início e de fim. E, com certeza, evitar multitarefas. Muitas tarefas ao mesmo tempo, sabe? Comece a evitar. E o procrastinador distraído, o que acontece? Geralmente, aqui eu gosto sempre de dar uma dica extra que é sobre praticar o autocontrole. Como assim, Patrícia? O que acontece? É para começar mesmo a desenvolver a autodisciplina para evitar a tentação aqui, ó, de se distrair. É você, por exemplo, incluir técnicas como conta até 10. Lembra quando eu dei a dica para você? Tiver com raiva, alguém te fez raiva, você tá com muita raiva, ó, começa a contar 30 no dedo para não reagir, para não falar grosseria, para não ficar ali no mesmo nível, às vezes, que a pessoa te ofendeu, e para você não devolver aquela ofensa, contar até 30 no dedo, lembra disso? E aqui é parecido. O que eu gosto sempre de falar? Conta até 10 ou até 30, porque é tão automático, às vezes, você pegar seu telefone, quando você, por exemplo, ó, agora vou focar nessa tarefa, 1 hora de foco total. 1 hora de foco total, o que você vai fazer? É tão automático a gente pegar o telefone, porque eu sei, pode ter certeza que isso aí não acontece só com você. Por isso que eu estou trazendo para você começar a ter consciência e para você resolver, para você minimizar. E é o seguinte, Patrícia, segunda-feira, 1ª hora aqui do dia, vou fazer minha tarefa verde, jogada estratégica aqui, pronto, vou focar 1 hora. Foco total. O que acontece? Você vai fazer o seguinte, ó, esticou o braço, pegou aqui, ó, encostou no celular, ó a dica, hein? Percebeu esse movimento de pegar o celular nessa 1 hora, você pare e respire, comece a contar até 10, para você começar a sair do piloto automático, parar de pegar o celular e realmente focar. E, inclusive, eu gosto muito, existem temporizadores, né? Que a gente vai falar aqui agora, daqui a pouquinho, sobre, inclusive, o Pomodoro, não sei se você já ouviu falar disso. Que aí é o seguinte, a gente fazer, na hora de focar, a gente realmente colocar ali, por exemplo, no computador, um temporizador, para você ficar 1 hora mesmo focando naquilo. Não no tempo, tá? Não é pra você focar no tempo, não, é pra você focar na tarefa. O tempo só vai contabilizar. Mas do Pomodoro eu vou falar daqui a pouquinho. Agora eu quero falar com você o seguinte. Uma técnica que você já pode implementar hoje para você parar de se distrair. Coloca ali no Instagram, na rede social, um limite diário. Para você ter noção de quanto tempo você está gastando na rede social. Por exemplo, às vezes um vídeo, 1 minuto, vira 15 minutos. Porque você vai de um vídeo para outro, Reels, um atrás do outro. Depois, quando você vê, virou 1 hora.
Comece a ter consciência mais, sabe? E não só consciência, comece a ter controle sobre isso. E outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que tem um poder surreal, é você, por exemplo, colocar no seu celular quanto tempo você tem ficado em cada aplicativo. E aqui não é só rede social, você consegue, por exemplo, lá nos ajustes do seu aparelho, você consegue ver exatamente quanto tempo você fica em cada aplicativo. E o WhatsApp, então, deve estar com 1000 horas de uso, provavelmente. E aí, por exemplo, quem tem... É porque depende de cada celular, né? Motorola, iPhone, enfim. Geralmente tem uma ampulheta de tempo mesmo, igual essa ampulheta da minha Pegasus Company, que é uma ampulheta para indicar tempo mesmo, e o tempo correndo, o tempo passando. Tem uma média com resumo ali das atividades e quanto a pessoa fica em cada aplicativo. E tem um ícone, geralmente, para a pessoa começar a colocar um limite diário. E não só para Instagram, por exemplo. Isso é no próprio aparelho de celular, tá? Não estou dizendo no aplicativo, por exemplo, do Instagram só. Estou falando no seu celular mesmo. Comece a usar esse recurso. Isso é muito útil, inclusive até por conta de segurança. Quando a gente tem bancos, né, aplicativos de bancos, por exemplo, no celular. Comece a colocar ali 10 minutos, porque vai que alguém rouba ou furta seu telefone. Se alguém roubar ou furtar, a pessoa vai ter 10 minutos, às vezes, para entrar no aplicativo. E aí, às vezes, nem conclui alguma operação. Isso é muito útil, inclusive. Aí, por exemplo, no Motorola, você vai lá, ó, configurações, aí depois apps, né, que é aplicativos. Aí depois vão ter os aplicativos mesmo, e ao lado de cada aplicativo vai ter uma ampulhetazinha ali para você configurar o seu tempo diário. Por quê? Preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Muitas vezes até um livro ou uma aula podem ser distração. Exato. A mesma coisa com aplicativos úteis de telefone, por exemplo, bolsa de valores, joguinhos de memória, enfim. Uma coisa eu te falo, ó, se a tarefa não te aproximar do seu objetivo de vida, tudo está sendo distração. Tudo, mesmo que o aplicativo seja útil, coloque isso na sua mente. E nós temos que focar, tô falando aqui com você, a gente tem que focar nas estratégias verdes. Aquelas que realmente farão diferença e que gerarão mais resultados. Porque você vai estar, sim, mais próximo dos seus objetivos. Ah, Patrícia, qual outra técnica que você indica para o distraído? Horários específicos. Com certeza, ó, você pode observar aqui no slide, com certeza, horários específicos, por exemplo, para verificar e-mail, verificar também redes sociais e, óbvio, uma mentalidade de, em vez de devo fazer, fala, vou fazer. Vou fazer e pronto. Tipo, comece a fazer isso. E aí a gente entrando aqui pro nosso penúltimo, que é o sonhador. A técnica, lembra que eu comentei com vocês que a Mindfulness ela é válida e útil para todo mundo? Aqui, pro sonhador também, para ele manter o foco e realmente ficar mais concentrado. Eu fiz um comentário en passant, bem breve, sobre Pomodoro. E aqui vou falar rapidinho para você conhecer essa técnica super poderosa, muito utilizada para a gente ser mais produtivo, para nossa performance aumentar, que é o seguinte. Francesco Cirillo, um italiano, em 1980, o que ele criou? É a técnica justamente do Pomodoro, que é o famoso tomate. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ele ensina o seguinte, a técnica dele é o seguinte, a cada 25 minutos, você descansa 5. Lembra que eu falei com você que aquelas 2 horas que estavam sobrando lá na nossa tabela, para você começar a fazer descansos? E aí, uma opção
é fazer o Pomodoro, por exemplo, a cada 25 minutos, descansa 5. E aí, o que ele coloca? Após 4 Pomodoros completos, ou seja, 25, foco total, 25 minutos sem celular, tirar do Wi-Fi, colocar no modo avião, 25 minutos sem conversar com papagaio e periquito. Depois, 5 minutos, vai lá, responde o WhatsApp, vai lá, responde sei lá quem, enfim. Depois que você repetir isso 4 vezes para Francesco Cirillo, o que ele faz? O ideal é você fazer o seguinte: completos 4 pomodoros, você descansa um tempo maior. E aí ele coloca o seguinte, para você descansar entre 15 a 30 minutos. Porque justamente para você estar apto e preparado para começar a segunda tarefa. Ou seja, o que eu indico aqui? Você começar a incluir descansos ao longo da execução dessas. Lembra que o nosso bloco eu indico aqui 4 tarefas, cada uma com 1 hora por dia? Começa aqui, ó, vê o que funciona para você, sabe? Eu, por exemplo, eu vou falar aqui a minha experiência. Eu não preciso e nem acho tão efetivo no meu caso, tá? Daí você vai fazendo um teste que melhor funcione para você. Eu não curto ficar 20 minutos e parar 5. Eu prefiro ir 1 hora direto e depois, às vezes, pausar ali uns 15 minutinhos. Eu não tenho a necessidade de, por exemplo, descansar 30 minutos. Mas, como a gente tem aí 2 horas extras na nossa tabela, você vai se adequando, vai vendo o que funciona melhor para você. Combinado? Estamos aqui alinhados em relação a isso. E claro, a gente já viu sobre a questão de multitarefas. Isso não é ideal. É a gente começar uma tarefa, finalizar aquela tarefa. Eu coloquei aí no slide, você consegue observar o seguinte, o link do temporizador, justamente para você começar, por exemplo, se você quiser aplicar a técnica do Pomodoro, marque 25 minutos, coloca lá o temporizador do notebook, foco total. Aí depois descansa um pouquinho, volta de novo pro foco total. E aqui em relação ao que funciona muito para mim, por exemplo, eu gosto muitas vezes de às vezes só parar ali uns 2 minutinhos, ao longo dessa 1 hora, paro, sabe, uma respiração de 2 minutinhos. Lembra da nossa atividade de a cada 2 horas fazer ali 2 minutinhos de respiração? Que acaba sendo a meditação? Pra mim funciona melhor. Eu gosto muito porque 1 hora pra mim voa, ainda mais que como eu estudo muito e são os temas que eu amo, daí é muito fácil eu entrar no flow. E aí, ó, 2 horas pra mim voam. E você vai começar a também, com certeza, entrar nesse flow, porque a gente vai sim abordar esse tema já no próximo módulo. E aqui eu quero deixar bem claro pra você. Às vezes pare ali, se não quiser fazer meditação, pare ali, vá beber uma água, vá ao banheiro, para dar uma oxigenada no cérebro, para voltar e já fazer aí a segunda tarefa do dia. Depois descansa um pouquinho para fazer a terceira, depois a quarta. E eu sei que você vai sim começar a se dedicar. Você tá aqui já, ó, vendo, praticamente acabando o nosso curso. Parabéns por isso, inclusive. Você não está procrastinando. Parabéns por isso. E aí, por exemplo, depois que realmente finalizar aí 2 horas de as 2 tarefas, por exemplo, faça uma pausa para uma refeição, quem sabe, para o almoço. E aí depois já volte para as outras 2 tarefas. Vá encontrando o que melhor funcione para você. Outras 2 técnicas que eu quero abordar aqui. Lembra da visualização do futuro? Aquele sucesso que a gente fez no módulo anterior? Comece realmente a ficar olhando ali para aquele sonho desenhado, seja numa imagem, seja numa montagem. Não sei se você colocou, por exemplo, na capa ali do seu notebook, no plano de fundo, né? Ou no plano de fundo do seu celular, enfim. Fique olhando para aquele sonho que você
começar, ó, olha aí no slide aí, ó, começar a fazer o plano de ação detalhado e começar a seguir aquele passo a passo. Correto? Porque você precisa não só visualizar e sonhar, porque, ó, claro, quem é muito sonhador sonha, para ele é fácil, mas também precisa executar e fazer acontecer. Sabe aquela carta ao futuro que você já escreveu e já fez? E fazer acontecer o que está lá. Para daqui a um ano, quando você receber aquela carta, você vê que realmente você cumpriu com o que você iria cumprir. E claro, porque quando a gente vai fazendo, a gente vai ficando motivado, vai se concentrando cada vez mais no nosso objetivo. E assim, uma coisa que eu quero que você já comece a identificar sobre o que você pode desenvolver e fazer para realmente se sentir mais motivado. Você desenvolver a sua motivação. Porque às vezes o que é motivação para mim não necessariamente é motivação para você. Lembra daquela motivação intrínseca? É interna mesmo, sabe? E aí você precisa identificar o que funciona. Tem gente que acha bobeira colocar, por exemplo, no plano de fundo do celular, do notebook. Tá tudo bem, mas não deixe de descobrir a sua forma. Como que você realmente se sente motivado. Vocês já viram, inclusive, o documentário do Arnold Schwarzenegger? O que acontece? Não sei se você lembra ou se você já viu. Lá, ele colocava o quê? Aquele povo lá fortão, sabe? Aquele povo todo musculoso lá na parede. Ele colocava na parede dele, porque era o jeito que ele se sentia motivado. Por isso que eu falo sobre a gente colocar no plano de fundo do notebook ou do celular, porque isso é uma técnica que, inclusive, os norte-americanos aplicam. É muito comum. Mural dos sonhos. Bota lá na parede uma foto, lá não sei, se seu objetivo for emagrecer, por exemplo, coloca lá. Faça o seguinte, ó, seu antes, você às vezes com excesso de peso, coloca do lado uma mulher ou um homem lá com corpão, enfim, para aquilo te motivar. Inclusive tem uma aluna minha que fez o antes e depois dela mesma, ela nem colocou alguém completamente com corpão, não, ela botou o dela em evolução. E isso, esse contraste do ela com 5 quilos a mais e 5 quilos a menos, e não só quilos, tá? Ela mudou também a massa gorda para massa magra. Isso daí tá fazendo ela cada vez mais querer fazer exercício, cada vez mais ela se alimentar melhor. Esse contraste funciona muito. Fica aí a dica, hein? Enfim, outra coisa que eu quero que você perceba é que você precisa de paciência. Paciência porque os objetivos a longo prazo demandam sim tempo e esforço. E aí, para a gente começar a ter mais resultado, a gente tem que sim focar em uma tarefa de cada vez. Sem multitarefas, sem começar uma, paralisar no meio e já começar a outra, não. Começou, continuou até o final. Melhor ainda se durar 1 hora, que é o que a gente propõe, o máximo ali, né? Mas em relação aqui, outras coisas que você realmente pode começar a fazer, a gente já indo aqui solucionar o problema do evitador, é exatamente o seguinte. O evitador, assim também como funciona para o sonhador, é o seguinte. Lembra da tabela dos guardiões? Quando você tem uma pessoa ali cobrando, fiscalizando, o que acontece? Você se sente mais compromissado. E aí, quando a pessoa, por exemplo, no caso do sonhador, ele tem dificuldade de colocar em ação, execução ali, quando você tem um guardião que fala assim, ó, se você não cumprir, você vai ter que me dar R$10. Essa figura do guardião, seja pela dor ou pelo prazer, é muito importante. Você está aplicando a tabela? Aplique, comece a aplicar, vai. Comece, vai dar certo. E isso também acontece para o evitador. O evitador, o que ele faz, Patrícia? O evitador, ele simplesmente, ele fica ali evitando, ele te deixa as tarefas desagradáveis e complexas para depois, ele adia coisas que realmente têm que ser feitas. Aí a primeira coisa é o mindset que você precisa desenvolver.
de mindset é o quê? Programação da mente mesmo, de aprendiz. Errar é normal. Você pode sim errar, falhar, e isso vai te gerar aprendizados. Aí, claro, por isso que a gente abordou muito isso na mentalidade. É essencial. E isso não se aplica só ao evitador, ao perfeccionista, enfim. Com certeza, esse mindset de aprendiz, ele é válido para você não só começar, mas se manter persistente. Combinado? E aí uma coisa que eu quero já deixar aqui claro pro evitador. Comece a lidar melhor com a incerteza para realizar as tarefas, sabe? Às vezes você pode estar aí paralisado por conta da incerteza ou por conta aí tá querendo evitar riscos. Comece a mudar a perspectiva. Em vez de você pensar na tarefa, foca aqui, hein? Em vez de você pensar na tarefa como algo desagradável ou aversivo, comece a mudar a perspectiva. Encare aquela tarefa como com um aspecto positivo ou dê algum significado para aquela tarefa. Por exemplo, você pega e acha a tarefa desagradável, tente fazer com que ela fique mais leve para você. O que você pode fazer diante de uma atividade complexa? O que você pode fazer para tornar aquilo mais leve para você? Comece a se entender um pouco mais e transformar os fracassos, por exemplo, nossa, cheguei muito atrasado, o trânsito. Primeiro que está com um discurso passivo. Bora começar a ser mais ativo. Fala assim, eu poderia ter chegado no horário porque eu não saí mais cedo de casa. Ativo, lembra que eu falei isso com vocês na mentalidade? E aí, por exemplo, a partir do momento que ficou parado no trânsito, que é algo desagradável, começa, por exemplo, a tornar esse momento desagradável em um presente. Foca aqui, em presente para sua vida. É possível você, por mais difícil e desafiador que seja o momento, a situação, transforme esse momento ruim, desagradável, em um presente. Eu te garanto que a sua vida vai começar a se ficar mais leve, você vai começar a aproveitar mais as oportunidades e dar menos importância, menos foco para o negativo. Porque onde você coloca seu foco, aquilo expande. Acho que já deu para entender um pouco disso, né? Então bora lá. E aí, outra coisa muito poderosa é estabelecer recompensas. Isso aqui a gente vai falar no próximo módulo, que é exatamente sobre hábitos, que é indispensável a gente começar a colocar uma recompensa atraente e motivadora para você. Por exemplo, se comer ali, lembra da tabela que a gente colocou ali os motivadores pelo prazer, a recompensa pelo prazer? Se não for um prazer para você sair para jantar com amigos ou com esposo, esposa, enfim, descubra o que realmente vai ser um prazer para você. E, claro, utilize isso ao seu favor. E aí, como último item aqui do evitador, para a gente finalizar essa aula e já entrar na nossa próxima aula com muito conteúdo agregador para sua vida, você precisa começar a desenvolver aí, buscar mentores, instrutores para a área que você deseja se desenvolver. Por exemplo, você está aqui no nosso curso, parabéns por isso, espero que você já esteja vendo resultados na sua vida, porque é isso que eu quero para você, mais resultados, mais conquistas e claro, aqui, por exemplo, é uma jornada, você está aqui comigo, vão ser 5 módulos, com certeza você já vai melhorar muito, eu não tenho dúvidas, mas continue nessa jornada, sabe? Com certeza, é bem provável que eu tenha algum outro produto, algum outro serviço que você possa dar continuidade nesse seu crescimento, no seu crescimento profissional, no seu crescimento pessoal. E eu digo assim, se não for comigo, tá tudo bem também, mas continue o seu processo, sabe? Não pare. Você já, cada vez mais, está melhorando, evoluindo. E isso é muito importante. Se não for comigo, por exemplo, procure alguém com quem você se identifique, mas não pare. Evolua sempre, sabe? Busque sempre a sua melhor versão.
a sua melhor versão. E não a versão que o outro quer que você seja. Essa é forte, hein? Busque a sua melhor versão. Combinado? E aí, a gente entrando aqui na parte, né? Sobre... Às vezes você pode estar falando assim, nossa, Patrícia, eu tô paralisado, tô paralisada. Aí você precisa identificar o que é medo e o que é fobia. Porque o que acontece? O medo é útil, principalmente quando a gente está ali correndo perigo, enfim. Ele é útil. E, por exemplo, quando a gente está com medo, a gente tem que analisar se o medo é real ou imaginário. Se for real, tudo bem. Aí, beleza. Agora, se for imaginário, se só tiver na sua cabeça e na sua mente que provavelmente está com algum sabotador te limitando, o que você vai fazer? Vai passar por cima do medo, passar a ter coragem e encarar esse medo. Não deixe o medo crescer sobre você, tá? E a fobia seria o quê? Quando o medo é tão grande que a pessoa está literalmente paralisada, paralisado. E aí, precisa trabalhar muito provavelmente o emocional, a níveis mais profundos, também, se possível, procurar um psiquiatra, uma área da saúde também para ajudá-lo nessa questão. Finalizando a nossa aula, ó, já ajeite-se na cadeira para você absorver tudo isso que a gente acabou de falar, porque eu te vejo já na nossa próxima aula sobre crenças limitantes. Te encontro já. Até a próxima aula. Tchau, tchau!